Você está entrando no universo dos sindicatos do ramo financeiro do Nordeste. É o podcast FETRAF Nordeste. Um espaço feito para quem vive, sente e constrói um movimento sindical. Junto com especialistas, assessores e pesquisadores que ajudam a qualificar nossas campanhas, negociações e estratégias. O nosso propósito é fortalecer os sindicatos e defender os interesses coletivos e soberanos da classe trabalhadora. Podcast FETRAF Nordeste. Reflexão, formação e luta, do nosso jeito, com a nossa voz. Vem com a gente! É isso aí, você está começando a assistir ao podcast FETRAF Nordeste. Eu sou o jornalista Márcio Rodrigues e estamos começando uma nova experiência de comunicação para vocês que fazem a luta. Hoje vamos receber o nosso comentarista, Carlos Eduardo Bezerra Marques, que é presidente da FETRAF Nordeste. Obrigado por você estar aqui, Cadu. Oi, Márcio. Muito animado aqui com o programa da Federação para as entidades filiadas, para os dirigentes sindicais. É mais um instrumento de mídia para fortalecer um bom fluxo de posicionamentos, manifestações, os porquês, né, que nós tratamos de tantos temas importantes, e essas posições ajudam a fortalecer as organizações sindicais, que é o propósito da federação, junto às entidades filiadas. Nós temos filiados no Nordeste, né, Ceará, Pernambuco, Paraíba, Piauí, Alagoas, né, Campina Grande, Cariri e Itabaiana, e as filiações da nossa confederação, a CONTRAF, a Uniglobal e as entidades que nos assessoram, né, DIEESE, DIAP, tantas outras, né, da área do jurídico, da saúde, da formação, e é muito importante que a gente possa qualificar isso com temas como esse que a gente vai tratar hoje. Então, muito animado. Também nesse primeiro episódio vamos contar com a participação de Gustavo Machado Tabatinga Júnior, secretário-geral da CONTRAF-CUT. Bem-vindo, Gustavo. Olá, Márcio. Olá, Carlos Eduardo. Olá aos espectadores do podcast da FETRAF Nordeste. Eu, como filho do Nordeste, tenho muito prazer de estar aqui com vocês. E para nós, a CONTRAF, é sempre um prazer atender uma entidade sindical irmã, né, parceira e filiada à nossa confederação. Então, estou aqui à disposição para vocês. É isso aí, obrigado por vocês estarem com a gente. E hoje a nossa primeira intervenção vai falar sobre a pesquisa, né? A 8ª pesquisa realizada pela Federação dos Trabalhadores do Ramo Financeiro do Nordeste do Brasil. A gente já tem um resultado, né, que pode nos dar um norteamento da luta de todo mundo que está no ramo financeiro, né, a partir daqueles dirigentes que atuam em seus sindicatos. Cadu, como um instrumento dá suporte à atuação de seus dirigentes no Comando Nacional, direcionando mais essa pergunta aqui para o Gustavo Tabatinga. Gustavo, como um instrumento dá suporte à atuação de seus dirigentes no Comando Nacional? Bem, isso é muito importante porque a atuação do Nordeste junto ao Comando Nacional, ela é baseada em fatos trazidos, né, por uma pesquisa de evolução histórica muito grande, né, uma vez que também é a única federação que faz esse tipo de trabalho com sua base, que escuta constantemente a sua base. Então, quando o representante do Nordeste no Comando Nacional, né, os nossos sindicatos filiados que são do Nordeste, o Cadu já citou todos, ele fala com suporte fatídico, né, constado nos resultados da pesquisa. Então, ele não traz uma posição do Nordeste no achei que é isso. Não tem achismo, né? Ele chega e pauta no Comando Nacional, diz assim, a minha base, né, através de uma pesquisa com a série histórica aí de anos,
né, eu posso afirmar que a minha base diz e pleiteia tais pontos, né, que ele pode dizer também que qual é a percepção que os bancários têm no Nordeste, né, dos itens negociados pelo Comando Nacional. Então, isso é muito importante. Isso faz com que a participação do Nordeste seja não só qualificada, como quantitativamente mais apropriada, né? Ou seja, a fala dos representantes ela tem embasamento técnico. Então, ela é de fato uma fala precisa, né? Portanto, as opiniões do Nordeste elas têm criado maior peso nas decisões nacionais. E isso é um bom trabalho feito pela nossa federação e pelos seus sindicatos filiados. Legal, Gustavo, você ter abordado dessa maneira, né, a pesquisa, porque agora fica mais fácil para eu colocar aqui para o nosso comentarista, Cadu. Carlos Eduardo, me diz aí, há quanto tempo existe essa pesquisa e como é que ela foi se alterando ao longo dos anos e realmente o que ela traz de diferencial para quem está construindo a luta? A pesquisa ela é fruto de uma decisão política das entidades filiadas no Congresso da Federação, que através dos delegados e dos dirigentes sindicais responsáveis pelas entidades filiadas e que compõem a direção executiva da Federação, avaliavam a importância de criar subsídios para as decisões mais estratégicas, para a avaliação da atuação das entidades, da situação e a percepção do cotidiano, do dia a dia dos bancários e de temas, como o Gustavo citou, de interesse. Então, nós iniciamos em 2022, ela acontece a cada 6 meses, ela tem uma proximidade com a efetivação dos direitos contratados em negociações coletivas, ou seja, pagamentos de direitos econômicos relacionados a reajuste de salários e participação nos lucros, e avança para temas também contratados e debatidos em mesas de negociação, como exemplo de saúde, inteligência artificial, gênero, e tantos outros que relacionam as condições de trabalho, e foram muito importantes para posicionamento ao longo do tempo. A forma de fazer ela conta com a participação direta das entidades sindicais e os seus resultados apoiam, né, a uma avaliação, inclusive, da atuação da própria federação. O nível de conhecimento da federação, o nível da aprovação da sua atuação da direção, avalia a comunicação, avalia a ação na base, avalia a presença, avalia a posição política. Então, é como esse processo do podcast da FETRAF. Ele é criado também porque os bancários entendem que a linguagem sindical e a comunicação sindical sempre precisa melhorar. Então, é mais uma mídia que é fruto, né, a construção dela é fruto lastreado em cima de uma análise sindical estratégica que utilizou a pesquisa para poder fazer a sustentação dessa decisão. Gustavo, como é que a pesquisa pode ajudar a fortalecer a representação sindical? Essa pergunta é muito boa para os nossos espectadores, né, os nossos ouvintes e espectadores, né, que eles podem fazer de toda forma o podcast. Cyber-espectadores, né? Cyber-espectadores, eles têm... Podcast, realmente, ele é um formato muito bom. A pesquisa, a primeira coisa que a gente tem que entender de uma pesquisa é que ela é a voz do bancário, certo? Ele foi consultado. Então, quando a gente vê aqueles números, né, aquelas formatos de pizza, aquelas barras, a gente tem que lembrar que ali é a voz direta do bancário. Quem falou aquilo ali foi o bancário. Foi a bancária no seu local de trabalho e tudo. Então, quando a gente pergunta para o bancário, né, se ele ficou satisfeito com o acordo de 2 anos, e a pesquisa demonstra, né, que ele ficou satisfeito, os 8 sindicatos que compõem a base da FETRAF Nordeste, eles afirmam no Comando Nacional isso.
Então, a postura do Nordeste, ela deixou de ser 8 sindicatos individuais e passou a ser uma bancada, passou a ser uma voz uníssona. Então, o Cadu chega e diz lá para a nossa presidenta, ele disse, os bancários do Nordeste querem isso, querem uma PLR maior, reclamam das metas que estão abusivas. Então, quando o Cadu fala, ele tem a propriedade de dizer que foi dito diretamente pelo bancário. Aquilo não é uma percepção do dirigente sindical, da dirigente sindical. Aquilo é, de fato, né, a percepção com recorte estatístico preciso, né, por conta da periodicidade. Uma coisa é você fazer uma pesquisa uma vez na vida. Então, você tem um retrato daquele momento. Agora, quando você faz uma série histórica com um nível de amostragem grande, né, de mais de 1.200 bancários por cada rodada de pesquisa, você chega a um trabalho que, de fato, orienta não só a negociação, né, a estratégia de mesa de negociação, como feedback às entidades sindicais. Ou seja, é consultado como que o bancário está avaliando, né, a sua entidade representativa. Então, para nós da Contraf é muito importante, porque a gente não tem o contato direto com o bancário, mas eu posso, através da pesquisa que a FETRAF Nordeste fez, saber como que o bancário e a bancária avaliam o Comando Nacional, a Contraf, a FETRAF Nordeste e os 8 sindicatos que compõem a base da federação. Algumas coisas são muito importantes, porque a gente faz aqui a luta não só na mesa de negociação, a gente disputa a sociedade. Então, quando a gente vê que a pesquisa pergunta como que os bancários estão avaliando a situação econômica do país, né, a gente pode entender qual é a moeda do jogo que está dando no trato político, né, para que tipo, né, de atuação os deputados, os senadores, o que a gente pode chegar na conversa com eles. Então, quando a Contraf vai buscar apoio para um projeto de lei específico, né, sobre, por exemplo, né, a redução da jornada de trabalho, nós temos dados estatísticos, pelo menos do Nordeste. Então, a gente já consegue tratar com a bancada, né, nordestina na Câmara Federal e no Senado Federal com os dados estatísticos de uma consulta, né, regular, não é uma consulta qualquer, consulta regular. Isso é muito importante para finalizar aqui, né, porque isso fez com que aí parabéns ao Carlos Eduardo, com que os bancários do Nordeste sejam um dos poucos que conhecem a atuação da sua federação. Assim, é difícil para um bancário aqui de São Paulo, por exemplo, entender que existe uma federação de bancários e qual o papel dela. Mas na pesquisa que o Cadu traz aqui para a gente, né, nós temos que não só eles conhecem, certo? Mas tem um nível de aprovação absurdamente alto. 65% avaliam a federação como bom ou ótimo, né? Se a gente contar mais o pessoal que considerou a atuação regular, nós estamos falando da unanimidade. Estamos falando aí de 81% de aprovação. Isso é muito importante, isso de fato realmente fez com que a Federação do Nordeste tivesse um papel fundamental de articulação política sindical, não só mais entre seus sindicatos filiados, mas a nível nacional. É importante você trazer essa análise, Gustavo, porque agora eu queria ouvir do Cadu justamente, né, se a gente pode ouvir, né, a partir da representação dos trabalhadores do ramo financeiro, a luta por uma escala, por exemplo, de 4x3, né? Que é aquilo que está tramitando no Congresso Nacional. Afinal de contas, a escala, né, dos bancários, por causa de muita luta, né, não se esqueçam disso,
existe uma história por trás de conquista, e essa conquista que começou com a categoria bancária, que avança para a categoria do ramo financeiro, ela é uma escala de 5x2. Então, né, para poder evoluir, vamos fazer a luta do 4x3, né, Cadu? Isso ajuda a construir, por exemplo, estratégias assertivas como essa? A pesquisa, né? em si? Sem dúvida, quando você faz uma pesquisa que tem consistência estatística, que se você fizesse 100 pesquisas, né, com as mesmas perguntas, a mesma quantidade de pessoas, na mesma base, você teria um coeficiente de confiança de 95% dentro de uma margem de erro de 2,7% para cima ou para baixo, e você faz isso ao longo do tempo, a cada 6 meses, para as questões recorrentes sobre panorama geral, expectativas, contexto político, você consegue estabelecer a sua relação de força com a sociedade no sentido de engajar, mobilizar, né, os seus representados, ajudando e dando consistência para as entidades que vão fazer essa mobilização para avançar o máximo possível para ter resposta. Isso ajuda em campanha salarial, isso ajuda em temas como o da redução da jornada ou da isenção do imposto de renda. Nós, quando o Gustavo fala, a gente pergunta sobre a atuação do governo federal, sobre situação econômica, e os bancários, eles deram resposta nessa 8ª pesquisa que a gente apresentou para os sindicatos, mostrando que oscilou acima da margem de erro entre março e outubro a expectativa com os próximos 12 meses com relação à atuação do governo Lula. E a expectativa com a situação econômica do país aumentou a expectativa positiva, né, de 6 em cada 10 bancários com expectativa positiva. Questões sensíveis, como a taxa de juros ou o preço dos alimentos, que a expectativa para os próximos 12 meses é uma expectativa positiva, que a expectativa é positiva com relação ao nível de emprego. Então, isso, quando você vai tratar sobre as lutas e determinados comportamentos, ajuda sobremaneira. Nós também temos interesses, além de dialogar com a questão da sociedade, com temas específicos e institucionais. O Gustavo falou aqui sobre a aprovação da própria federação. A gente também avalia o dia a dia dos bancários e a gente também avalia as suas condições de trabalho, saúde e as transformações que acontecem, sejam transformações relacionadas à tecnologia, à terceirização, relacionadas a algum evento externo, e a própria relação de organização sindical. Quer dizer, nós incluímos, Gustavo, nessa última pesquisa, 3 perguntas que têm tudo a ver com o desdobramento da campanha nacional do ano passado e com o que está sendo discutido no judiciário, no executivo e no legislativo, de atualização sindical. Contribuição negocial, quem deve financiar, qual é a opinião sobre o reajuste contratado, qual é a opinião sobre a PLR e tantos outros itens. E para nós, a novidade principal foi os blocos que nós fizemos sobre as transformações tecnológicas e a inteligência artificial. Então, essa perspectiva, Márcio, seja para a redução de jornada, seja para políticas de regime tributário que afetam positivamente ou negativamente os trabalhadores, no caso, a isenção de imposto de renda foi uma grande vitória, e a gente espera que com o resultado da pesquisa a gente possa dar elementos para que não somente as entidades filiadas, os sindicatos, mas para a gente possa posicionar não somente no Comando Nacional, mas quando a gente for reunir com o Ministério Público, quando a gente for reunir com o governador de estado, né? Dizer, o trabalhador está dizendo isso. Às vezes a gente vai para uma mesa de negociação e os bancos falam, não, o trabalhador não está preocupado com isso. Ele está, né? Então, o que chama muita atenção, e nós temos dados para apresentar, fortalece a argumentação, às vezes a sensibilização, e às vezes, inclusive, um dado que o outro lado tem, mas como não sabe se a gente tem a consistência, ele vai aguardando o tempo que a gente consegue se organizar para isso. Então, o dado acaba trazendo densidade para que a gente possa ter mais celeridade nas transformações. Gustavo, a gente está aqui, né, com o secretário-geral da
Confederação Brasileira, Confederação dos Trabalhadores do Ramo Financeiro do Brasil, a CONTRAF, e, assim, a gente tem, ao longo dos últimos anos, percebido que é uma estratégia da entidade fechar convenções coletivas com uma duração maior, para evitar o desgaste de uma negociação que tem uma durabilidade menor, garantindo, inclusive, ganho real, né, para a categoria do ramo financeiro em geral, e isso tem levado as entidades a até ter um reconhecimento, né, por parte da base, inclusive a pesquisa aponta nesse sentido. Como que a gente pode compreender por que foi feita essa escolha e qual é a grande vantagem de você ter uma convenção coletiva com uma maior durabilidade a partir do momento em que a tão famigerada reforma trabalhista acabou com várias conquistas da classe trabalhadora e, indo em direção a essa realidade, os trabalhadores do ramo financeiro acabaram alcançando novas conquistas. Bem, Márcio, uma boa pergunta, né? Primeiro eu esclareço que a nossa minuta de reivindicação, aprovada no Congresso de 2024, foi o ano da negociação, né? A gente não toca na durabilidade do acordo, né? A gente faz uma minuta para 1 ano. E na estratégia de negociação, a proposta inicialmente veio dos bancos, né? De fazer um acordo por 2 anos, e tinha todo o contexto, né, da destruição das normas trabalhistas ocorrida com o golpe do Temer, né? E que a proposta, com o englobamento de todas as cláusulas, é que se chegou, né, a um patamar de avaliação pelos bancários, né, de aprovação, né, e depois nas pesquisas feitas tanto pela FETRAF quanto a Consulta Nacional dos Bancários apontam que o bancário aprova esse modelo de 2 anos. É um modelo que traz a segurança, né? Com o fim da ultratividade, muito se teme, né, a redução de direito, porque, muito embora a organização dos bancários tenha fazido frente aos ataques que foram trazidos, o bancário ele não está isolado do mundo, ele percebe que todas as outras categorias, né, tiveram algum tipo de perda de direito, né, com a reforma trabalhista. Então, é muito importante a gente lembrar disso, né, porque quando veio o acordo de 2 anos, aprovado por ampla maioria nas assembleias, ele trouxe uma estabilidade, ou seja, 1 ano onde os bancários, a organização dos bancários e os trabalhadores têm garantido o reajuste, têm garantido a manutenção dos direitos, têm garantido PLR, né? Isso fez com que as entidades sindicais buscassem um nível de eficiência e organização sindical ainda maior. Então, tem-se esse ano, por exemplo, de 2025, onde a gente passa a consultar a base, passa a fazer formação com os trabalhadores, com os dirigentes sindicais, passa a discutir temas diversos, né? Temas de saúde, temas de Inteligência inclusão, artificial. inteligência artificial, por exemplo, muito bem lembrado, né? Que foi tema, inclusive, dessa última pesquisa da FETRAF. Então, esses outros temas, eles acabam, numa negociação coletiva, acabam não tendo o mesmo peso do que as cláusulas econômicas, porque, no fim, o trabalhador ele tem a necessidade imediata e básica de repor, né, o seu salário com o seu reajuste. Então, quando chegar em agosto do ano que vem,
a preocupação imediata é o reajuste salarial, né? É a PLR, né? É a manutenção dos direitos. Por isso que a gente tem este ano de lacuna, de gap, para discutir e avançar, isso aqui é o principal, né? Ele tem sido avaliado pelos bancários de forma positiva, né? Então, ele apareceu dessa forma, né? Nós continuamos com a estratégia de pedir aos bancos, né? Continuamos porque a atual minuta é do ano passado, né? Uhum. De fazer uma minuta reivindicando um acordo de 1 ano, mas vindo uma negociação, uma proposta sempre de 2 anos, a gente tem avaliado pela positividade de se chegar a termo com um acordo destes. Então, eu sou funcionário do Banco do Brasil e os colegas relatam, através dessas pesquisas e da Consulta Nacional dos Bancários, de que poder receber a PLR nas datas marcadas, essa previsibilidade, isso tem sido muito positivo para eles. E também, por exemplo, no mês de setembro agora, tão logo saiu o INPC em setembro, o INPC de agosto que sai em setembro, né? No dia 20 de setembro, que é o dia que os colegas do Banco do Brasil, da Caixa, dos bancos públicos recebem, o salário já veio atualizado, já com o índice de reajuste com ganho real, né? Então, assim, o bancário realmente ele entende, ele percebe o meio em que ele está inserido e vê que o nível de organização que nós chegamos e a estabilidade que garante o acordo de 2 anos, um período temporal maior, foi um benefício, foi sim um grande avanço. São instrumentos, né, Cadu, que a pesquisa acaba proporcionando a quem está na direção das entidades sindicais. Nesse sentido, eu queria até te ouvir a respeito da promoção, né, e da participação dos bancários, tanto na pesquisa quanto na consulta que o Gustavo acabou de citar aqui, que é uma consulta nacional e não é só para os trabalhadores do ramo financeiro do Nordeste, mas é fundamental, né, chegar a esse tipo de dado para a luta da Contraf. Algumas questões nossas dos temas de organização aos temas de contratação precisam ser avaliados sempre. Então, você perguntou agora ao Gustavo sobre o acordo de 2 anos. Nós perguntamos na pesquisa anterior, e a gente pergunta uma vez por ano. E então, a gente tem mais da metade dos bancários, eu estou afirmando porque foram os bancários que disseram, acham que é muito importante ou muito importante o acordo de 2 anos para defender os direitos. Ainda mais quando tem um cenário, né, que a reforma trabalhista acaba com a outra atividade, que é uma outra É um vulnerabilidade elemento na manutenção de direitos sociais. complicado nessa equação, né, Cadu? O fim da ultratividade. E a pergunta, quando a gente trata sobre a contribuição negocial, ou melhor dizendo, de quem é a responsabilidade de contribuir para garantir o reajuste salarial e os direitos e os novos direitos conquistados pela categoria. 85% de 1.220 bancários que responderam essa pergunta, 85% entendem que a responsabilidade é de todos os bancários, pois todos se beneficiam das conquistas, tanto os sócios do sindicato como os não sócios do sindicato. Ao mesmo tempo, a gente tem relato de que, quando vai falar de reajuste PLR, particularmente em relação ao ano passado, ainda que nós tenhamos recomposição do poder de compra, nós temos uma avaliação de que o bancário não ficou tão satisfeito quando ele analisa o resultado econômico dos bancos. Então, isso é um desafio para o movimento sindical, é um desafio de linguagem, de organização, inclusive de estratégia e tática, porque o principal risco que nós enfrentamos foi de perder convenção coletiva e com propostas, inclusive, que não eram de aumento real, eram de perda real. Então, isso aponta os desafios para que o sindicato possa se organizar para ir construindo
a ideia, a compreensão do trabalhador sobre a estratégia, porque não é uma campanha salarial, uma campanha de contratação de direitos, por exemplo, como seria uma campanha no Congresso Nacional, que você vai evoluindo na construção dos temas e, de uma hora para outra, vai voltar como se estivesse no começo de uma campanha. Então, esses desafios, eles conseguem ser melhor superados quando a gente tem uma informação de qualidade. Então, sobre os temas econômicos ou sociais, e a gente tem o compromisso agora de apresentar. É o que eu estou procurando fazer com os sindicatos. A gente apresentou para o Conselho Político das entidades filiadas, os presidentes, apresentamos para a executiva, eu apresentei para os titulares das comissões de empresa, e desde a semana eu estou fazendo rodadas de apresentação dos recortes da pesquisa, comparando a média do Nordeste, a média da FETRAF, com a média de cada sindicato, e isso ajuda a ver as oscilações de opinião também entre o que acontece no Nordeste como um todo em cada sindicato, que permite ao sindicato fazer uma avaliação sobre onde ele pode melhorar, ajustar, otimizar a atuação para melhor atender a demanda do trabalhador e da trabalhadora. Então, essa é a premissa que o que a gente falou aqui tem uma série de informações que até do ponto de vista jurídico a gente acaba gerando prova, né, Gustavo? A gente faz uma transmissão como essa aqui de podcast e acaba gerando prova. Mas, não, está aqui, e temos como provar, né? O Instituto de Pesquisa contratado cumpre todas as prerrogativas de uma pesquisa que é feita com a Presidente da República, né? Desde a LGPD aos critérios da Associação Brasileira de Institutos de Pesquisa com consistência estatística para poder fazer afirmações. E isso a gente entende que é fundamental fazer no campo da organização do movimento social. Qualifica demais, né, Cadu? Infelizmente, a gente está chegando aqui ao final, né, da nossa primeira rodada, né, do nosso podcast FETRAF Nordeste, e a gente agradece muito a participação do nosso comentarista, Carlos Eduardo Bezerra Marques, que sempre estará aqui conosco, né, para nos ajudar a receber convidados especiais como o Gustavo Machado Tabatinga Júnior. O podcast FETRAF Nordeste estará conosco, né? A gente vai estar aqui junto com vocês, né, para transmitir informações de qualidade, com bastante clareza, com bastante objetividade, a cada 15 dias. E eu gostaria de agradecer e abrir aqui para uma breve despedida aqui, primeiro do nosso convidado, o Gustavo Tabatinga. Gustavo, você pode até falar, né? Gostou? Como é que foi essa sua experiência? Muito bom. Se foi legal, né? bater esse papo e pedir a sua audiência e seu convite aí para Ótimo. as pessoas que sempre gostam de ouvir a sua opinião, acompanharem aqui o nosso podcast FETRAF Nordeste. Bem, agradeço, Márcio, a você, ao Cadu, pelo convite, né, e pela oportunidade também de poder estar aqui com a FETRAF e com todos os cyberespectadores, né, e faço o convite para se inscrever, né, e passar a seguir e ficar se atualizando também nos próximos episódios. Então, a gente fica muito satisfeito quando vê uma entidade parceira, uma entidade filiada, né, fazendo uma comunicação mais atuante. Isso também foi resultado da pesquisa, né, que apontou que a forma de comunicação precisava melhorar. E o formato de podcast é, com certeza, um novo patamar de comunicação, e os bancários vão, e muito em breve, nas próximas pesquisas, tratar, né, e parabenizar a FETRAF por esse excelente trabalho. Então, um abraço a todos, todos, todos. Obrigado, Gustavo. Agora, Cadu, sua despedida. Primeiro, animado que estava e feliz com a participação. Acho que começar com a representação, e a premissa é exatamente essa. Uma vinculação direta da equipe de comunicação com uma equipe agora dessa nova mídia, transmitindo pelo YouTube, pelo Spotify, né, mídias relacionadas ao dia a dia dos trabalhadores e das trabalhadoras, e também com a participação das entidades. Quer dizer, Gustavo é secretário-geral da Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro. Nós temos aqui grandes escritórios de advocacia, grandes economistas, pessoas da universidade, dirigentes sindicais que são protagonistas da contratação de direitos,
de uma categoria, de um ramo de trabalhadores que é referência. Então, a gente espera, com certeza, que os temas que a gente venha a tratar venham trazer manifestações, posições institucionais e que reflitam as estratégias nossas institucionais, que ajudem aqueles que assistem, principalmente os dirigentes sindicais, né, a ter mais confiança na sustentação, porque quando o tema é tranquilo, está tudo certo, mas quando o tema é mais complexo, mais nebuloso para a compreensão, o próprio trabalhador fica confuso e é um desafio para o dirigente sindical esclarecer. Então, essa mídia, essa forma de tratar com o podcast da federação, a gente acha que é um ganho e o cumprimento de uma decisão política congressual e que a gente agora faz valer com esse programa aqui que a gente fez hoje. Muito Parabéns obrigado, a você, viu, Márcio? E a nossa equipe técnica e o Warren Newton, a nossa assessoria, que é a Denise, e a nossa assessoria de comunicação lá, que é a Letícia. Então tá, então vamos agradecer aqui a Letícia Alves, Claudenise Lemos e ao Carlos Eduardo Bezerra Marques, Gustavo Machado Tabatinga Júnior, ao Orenilton Vidal, que está aqui atrás das câmeras, e a gente volta com o próximo episódio daqui a 15 dias. Obrigado a todas, a todos e a todes, e até lá. Um abraço. Você ouviu o podcast FETRAF Nordeste, espaço de reflexão, formação e luta dos sindicatos do ramo financeiro do Nordeste. Aqui, os dirigentes das entidades filiadas, lideranças das confederações e centrais, especialistas e pesquisadores compartilham ideias, experiências e estratégias em defesa da classe trabalhadora. O podcast FETRAF Nordeste vai ao ar a cada 15 dias, no nosso canal do YouTube e no Spotify. FETRAF Nordeste, fortalecer os sindicatos, defender os direitos, construir o futuro da classe trabalhadora. Até o próximo episódio.